A fé é exemplar dos antepassados. A fé é garantia antecipada do que se espera, a prova da realidade que não se vê. Foi por ela que os antigos deram seu testemunho. E repito, porque isso é importante, que vai perpassar a nossa aula inteira aqui, né? A fé é garantia antecipada do que os antigos deram o seu testemunho, né? Desculpa. A fé é garantia antecipada do que se espera, né? E é prova de realidades que não se veem. A fé como prova é algo muito diferente, né? Porque a gente geralmente pensa na fé como algo abstrato, como algo distante, né? Mas nesse encontro de hoje eu quero convidá-los e convidá-las a pensar justamente na fé como algo concreto, né? Como algo de fato que se prova, né? E que prova a nós mesmos, a cada um de nós, a cada uma de nós, né? Então, sair um pouco dessa. O objetivo dessa aula seria justamente esse, né? Sair um pouco da abstração, né? Entender um pouco a concretude da fé na vida da pessoa que crê, né? Aqui nós estamos falando, obviamente, eu falei que eu vou focar por nós estarmos no curso de teologia cristã católica, né? Obviamente a gente está nesse contexto, mas a gente pode pensar na fé para a vida mesmo, né? Fé em geral, todas as pessoas que creem, né, em alguma coisa, elas creem justamente numa relação muito próxima que a gente vai conversar aqui hoje, e é uma relação concreta, né? Uma relação concreta. Essa é uma primeira questão que a gente traz da aula anterior. Tudo bem? Vamos lá? Gente, só que hoje eu gostaria de ser mais leve, que a aula fosse mais leve, e para isso eu preciso muito da participação de vocês, né? Senão, só eu fico falando, falando, e citando. Eu não sei muito ainda do que vocês gostam, a gente teve uma aula só, né? Eu gostaria de que fosse leve, boa para cada um aqui. Eu vou tentando, vocês vão me ajudando aí, né? Eu tenho diversas músicas aqui também sobre o tema separadas para a gente pensar, que elas dão uma dimensão boa de reflexão aqui também. Eu vou tocando e a hora que vocês quiserem participar, por favor, fiquem à vontade, né? Vamos ler bastante a Bíblia e vamos pegar bastante também o catecismo, beleza? Essas duas fontes eu acho que são fundamentais, né? A Bíblia e o catecismo. Aliás, o catecismo da Igreja Católica, já para a gente começar aqui, ele é de fato uma síntese, né, da nossa fé. Ele é uma síntese, ele foi organizado para ser uma síntese daquilo que nós cremos enquanto cristãos católicos, né? No contexto do Concílio Vaticano II, né? A partir do Concílio Vaticano II. Por isso que a gente pode, sem medo, né, fazer alusão, estudá-lo, né? É fundamental para a gente que gosta de teologia, que gosta de estudar teologia, estudar o catecismo da Igreja Católica. Eu adoro, é muito bom. Tem os compêndios são as sínteses, né? Eu não sugiro, né? Porque ali você já tem um recorte, né? O catecismo da Igreja Católica, que a gente acha online no site do Vaticano, igual eu estou abrindo aqui agora, ó, ele está ali completinho, né? Só para você ver isso que eu estou falando, né? Vejam que a própria divisão dele ajuda muito na relação com a fé, né? Primeiro vem a primeira parte toda é sobre a profissão de fé, né? Eu estou no índice aqui. A segunda parte, vamos lá, deixa eu descer aqui. A segunda parte é sobre a celebração do mistério cristão, que portanto envolve fé também, né? Como vocês vão ver quando vocês forem estudar o catecismo especificamente, ou se já viram, já estudaram isso, né? E a terceira parte, a vida em Cristo, né? Ou seja, a aplicação da fé, né? Como que a gente vive segundo Jesus Cristo, né? Então essas três partes aí, elas são fundamentalmente ali a partir da fé, né? Depois vem a segunda sessão e aí vai falar especificamente sobre os materiais da fé, né? Seja os 10 mandamentos. Eu fiz um vídeo sobre os 10 mandamentos, está no YouTube, se você quiser depois. Eu acho que ele é bem legalzinho, a partir do catecismo, né? Depois a quarta parte, né? O material da oração cristã, né? E aí ele vai falar o que é oração,
e como orar, né, enquanto cristãos, né, e vai dividir as orações ali até chegar no Pai Nosso e termina o catecismo de uma forma muito boa, com uma reflexão importantíssima sobre o Pai Nosso e especificamente sobre as 7 petições contidas na oração do Pai Nosso. Né? Então, o catecismo inteirinho é sobre fé. Né? Obviamente que a gente não vai fazer aqui uma aula sobre o catecismo, mas a gente vai dialogar um pouquinho com ele, algumas coisas que eu separei, né? Sejam elas, olha lá. Primeira coisa, aqui vou pegar alguns aspectos apenas, né? E a gente vai refletindo sobre isso. Primeira questão aqui é justamente a questão do prólogo, olha só. No prólogo, né, ele cita Jesus, né, e os Atos dos Apóstolos, basicamente aqui, né, principalmente, e diz assim, ó. Para começar, então, o livro do Catecismo, no prólogo, né, que é o que vai anteceder, diz assim: Pai, é esta a vida eterna que te conheçam a ti, único Deus verdadeiro, e aquele que enviaste, Jesus Cristo. Citando João, portanto, capítulo 17, né? E continua: Deus nosso Salvador quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Então já uma revelação aqui de fé, né? Uma revelação da fé. Primeiro, né? Foi o quê? É um pedido, né? Na fé, né? Um pedido dizendo que justamente é fundamental que nós conheçamos a Deus, né? Que Ele possibilite o conhecimento de Deus, o conhecimento do que Ele vai revelar, enquanto Deus único, verdadeiro e que envia Jesus, o nosso Salvador, né? Segunda parte, já é justamente uma parte da revelação, né? Dizendo que quer que todos os Deus, ele, portanto, quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, da verdade. Então, a primeira é um pedido a Deus, a segunda é uma resposta, é quase que como uma exigência da nossa resposta, né? E por fim, diz assim: não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens, pleno qual possamos ser salvos. E aí está no Atos dos Apóstolos, né, fazendo menção ao nome de Jesus como o único Senhor e Salvador. Né? Perceba então aqui, né, logo no começo, né, desse grande livro, que narra bastante sobre a nossa fé, que nos ensina a nossa fé, nos chama a conhecer a nossa fé, né, já é aqui, logo no começo, né, primeiro, né, um pedido que exige uma resposta nossa, né? E por fim, uma verificação. Isso é um método da fé, nós poderíamos dizer, né? É um método da fé daqueles que se jogam a pedir algo a Deus, crentes e dispostos e dispostas a responderem ao que Deus vai realizar a partir desse pedido. Então nós pedimos já pressupondo que Deus realizará aquilo que pedimos. Isso é muito importante a gente entender, né? Isso tem várias partes da Bíblia, né? Justamente dizendo isso, né? Quando nós ousamos dizer o nome de Deus e direcionar o nosso pensamento a Ele, Deus já sabia aquilo que nós necessitávamos ao fazê-lo e com certeza não deixará de fazer. Agora, obviamente, muitas vezes não é da forma que a gente pede, né? Muitas vezes a gente pede A e Deus faz D. Por quê? Porque a resposta de Deus vem de uma forma que muitas vezes é muito melhor do que aquilo que nós pedimos a Ele. E a nossa fé está pronta, nos prepara, né? E nos prontifica a responder a essa resposta de Deus, porque a gente sabe que com essa resposta vem o imperativo. E qual é o imperativo? O reconhecimento de sua graça e de sua aliança com a gente. Isso é legal, né? Isso é legal, né? Vocês estão no terceiro ano de teologia, né? Vocês já estudaram bastante sobre revelação, né? Já fizeram um curso de revelação? Já, legal. Foi com o Fernando? Não, com quem? Com o César? Fabiola. Hum, legal, eu não tive aula com ela ainda sobre isso, né? Mas o César, ele vai numa chave muito próxima a isso aqui que a gente está dizendo, né?
A revelação de Deus exige a nossa resposta, mas uma resposta não no sentido de uma troca, né? Uma resposta no sentido de um reconhecimento da graça de Deus em nossa vida, né? Reconhecer. Pode falar, Irene. Hugo, não querendo ser pertinente, mas você fala. Às vezes a gente pede uma coisa para Deus e ele responde de outra maneira. Você pode exemplificar? Posso, posso. Eu sou péssimo para exemplo, mas vamos lá, né? Muitas vezes a gente pode pedir para Deus uma casa nova, Sim. né? E o que Deus nos dá? Deus nos dá objetos? Deus está preocupado com a vida material com objetos? Não, né? Deus possibilita a graça da vida para que nós possamos vivê-la com saúde e conquistar as coisas que a gente acha necessário ter. Nesse sentido, então, Irene, né? E sua pergunta é muito pertinente, né? Porque justamente essa relação com Deus consagrado, ela não se restringe, não se resume a uma relação de mercado, né? Infelizmente, a gente cada vez mais é levado a acreditar nisso, né? Então eu peço a Deus, ele me dá, e eu faço alguma coisa para ser bonzinho, para merecer aquilo. Isso é relação do mercado, né, gente? É outra coisa, né? A César você pode dar o que é de César, você dá o dinheiro, ele te dá o que você quer. Agora com Deus não funciona assim, né? A nossa fé, ela nos obriga a um outro tipo de comportamento. É isso mesmo que eu estou dizendo, né, Irene? É o reconhecimento da graça de Deus em nossa vida, né? Isso é a maior dádiva da fé, a maior dádiva da fé, da ação de Deus na nossa vida, ação diária, que não é uma ação infantil como essa, né? Nós não podemos. Quem tem fé não vai acreditar que Deus pode dar uma casa nova para si, né? Não, Deus é muito maior que isso, muito mais amplo que isso, muito mais bondoso que isso, né? Deus não está preocupado com a sua casa nova. Deus está preocupado com que você tenha saúde, com que você possa viver bem, né? Obviamente, muitas vezes eu estou numa situação muito ruim, minha casa não me permite uma vida boa. Deus quer que eu tenha uma casa nova? Provavelmente sim, né? Mas Ele não vai te dar isso como uma mercadoria, né? Ele vai te dar a saúde, a vida, ele vai garantir a graça da vida para que você de fato possa é, conquistar as coisas que você precisa. Então, nesse sentido, Irene, que eu disse, tudo bem? Não se restringe a uma relação de mercado e, portanto, é isso que eu estou dizendo, né? Quando a gente abre o catecismo, né, o prólogo do catecismo, nessa lógica, né, um pedido a Deus, já na fé de que Deus irá responder, né? Em seguida, o reconhecimento da sua graça que me leva a uma ação nesse reconhecimento, né? Que é o testemunho da graça de Deus. O É, catecismo, vai, pode falar, posso continuar nesse assunto? por Assim, favor. eu tenho uma amiga, ela é cega, ela sofre violência doméstica há muitos anos. É claro que a violência doméstica, ela vai, no caso dela, ela vai transformando de modo, né? Ela tem duas filhas moças já, moças 21 anos e tal, e ela teve um menino de 3, 4 anos agora, enfim. E, e assim, ela vive uma vida miserável há muitos anos, né? E a gente vai, os amigos, né? Os mais próximos e tal, de algum modo, em algum momento, socorre aqui ou acolá, vez ou outra e tal. E ela conseguiu entrar para a faculdade, ela conseguiu uma bolsa, ela fez uma prova e conseguiu uma bolsa. E eu estava conversando com ela hoje. E, e assim, ela falou, as minhas meninas estão tentando mandar currículo e tal, não sei o quê, e não conseguem trabalho, elas estão terminando a faculdade também e tal, enfim. E aí, mas a gente estava olhando para trás, a vida dela, embora esteja muito ruim e muito difícil, já foi muito pior. Por incrível que pareça, já foi muito pior. E hoje eu estava pensando sobre isso. E aí você vem falando sobre isso agora, e é um pouco isso, né? E a gente sempre fala sobre isso.
uma hora ainda vai virar, ainda vai melhorar. As meninas delas não se desvirtuaram, não saíram do caminho. Não é fácil, elas poderiam ter, né? Ela não descambou para outras coisas, ela própria, né? Ela não desistiu. Enfim, em algum momento, agora, há alguns anos, alguns poucos anos, ela quase chegou à beira de coisas do tipo depressão e tal, muito próximo disso e tal. Mas, enfim, aos trancos e barrancos, ela está dando um passo de cada vez e está indo, está indo. Um pouco também é isso, né? É acreditar. E assim, e não é que ela esteja de braços cruzados esperando as coisas acontecerem. Não, não, muito pelo contrário. Peleja aqui, peleja colar, faz isso aqui, faz isso acolá. Tanto é que eu estou falando, ela conseguiu, ela foi, voltou a estudar e tal, e conseguiu passar. Ela está na faculdade de psicologia, começou agora, esse semestre. Enfim, então é isso, não desistiu, não desistiu, né? Essa é uma ação. Acreditou sempre, acredita em Deus, acredita que Deus proverá, né? Mas não é inerte. Não fica o tempo, olhando o tempo passar. Claro que algumas pessoas não chegam num ponto que às vezes precisa de mais ajuda, né? Mas ela teve toda essa ajuda também. Muitas pessoas ajudaram nesse processo e a ajudam com amizade, às vezes com material, com coisas, entende? Mas é um pouco disso que você está falando, né? É o acreditar, é o ter fé de que as coisas vão, que Deus está presente, que Ele, né? Enfim, fará a parte dele e a gente vai fazendo a nossa, né? Enfim, a gente não pode desistir, não pode desanimar, não pode entregar a toalha, né? É isso, Irene. É isso, Acho né? que é um pouco isso, né? É justamente essa a resposta, né? É quase que um imperativo, né? Como eu falei, o reconhecimento da graça de Deus, né? E esse reconhecimento nos obriga a não parar, né? Nós vamos mudando. É só para passar aqui, gente, rapidinho, o tópico 2 aqui desse mesmo, né? Depois do prólogo ali, a gente já tem a primeira parte, vem no tópico 2, falando da importância da catequese para isso, enquanto fé das crianças, né? Eu cresci na igreja, fui educado na igreja, a catequese para mim foi fundamental, né? Ainda que já naquela época, né? Desculpem se tiver os catequistas aqui, eu sei que vocês não são assim, mas eu vou falar aqui, né? Muitas vezes o problema de geração, que é o grande problema da educação, né? A catequista é mais velha do que a criança, obviamente, né? E ela não consegue uma boa comunicação com a criança, né? Por conta da linguagem, por conta da diferença, muitas vezes por conta da falta da pedagogia. Uma vez eu estava conversando com um padre responsável por formação no seminário, né? E um grande catequista, né, um amante da catequese, e nós falamos exatamente isso, né? Todo catequista deveria fazer pedagogia, né? Por quê? Porque a pedagogia que vai nos dar essa dimensão da educação, que é a dimensão justamente de conseguir uma linguagem que comunique, né? Que comunique, né? E mesmo assim ainda é muito difícil, né, gente? Muito difícil por conta da pluralidade, o tanto de estímulos que nós temos hoje, né? De todas as partes. Mas ainda assim, a transmissão da fé pela catequese, ela é fundamental. Agora, obviamente, a catequese tem que se atualizar, tem que acompanhar, né, a evolução dos tempos e conseguir continuar comunicando isso, né, esse conteúdo da fé. Então aqui a gente vê o quê? Principalmente que a fé, ela precisa ser, como nós vamos ver diversas vezes nesse encontro de hoje, né? A fé, ela precisa ser alimentada também racionalmente. Um dos alimentos da fé, além da espiritualidade, da oração, né, da crença, do exercício espiritual mesmo, né, a razão, ela é fundamental para amadurecer, para alimentar a fé, né? Fé e razão são duas asas que não se separam. Já ouviram isso? Fé e razão são duas asas que não se separam? Foi Tomás de Aquino que falou isso, São Tomás de Aquino.
Aliás, tem uma música que eu adoro da cantora Celina Borges, da Igreja Católica, já ouviram? Fala sobre fé e razão. E a letra dessa música é de São Tomás de Aquino. Ela, ela narra ali uma síntese da discussão sobre fé e razão em São Tomás de Aquino. Já ouviram ou não? Querem ouvir? Sim, eu Vamos. não ouvi. Já ouviu, Nildete? Que legal. Não, essa não. Essa não? Celina Borges, uma das grandes cantoras católicas que nós temos. Vamos ouvir então, porque tem muito a ver com isso e com a continuidade das coisas aqui. Prestem bastante atenção na letra. Eu vou tentar baixar um pouquinho o volume aqui.
E aí, o que acharam? Eu gostei, achei muito bem verdadeira, na realidade, né? A gente estava falando sobre a fé e o que Deus oferece, ele dá aquilo que a gente pede de uma forma diferente às vezes. Eu creio muito nisso, que depende muito como nós pedimos também, que outros já disseram que nós não sabemos como pedir. E eu tenho um exemplo vivo, assim, que eu fiz oração pela minha sobrinha. Ela mora na casa terreno, uma casa dos outros, né? Quer dizer, uma casa dentro do terreno. Mas quando eu visitei, eu tenho uma sobrinha neta de 4 anos, meu coração tocou, né? Eu fiz oração a Deus para abençoar, porque ela conquiste a casa dela. Ela tem uns 30 anos, ela e o marido mais ou menos de faixa etária. E eu fiz oração para que Deus abrisse as portas. E mais ou menos 2 meses depois, ela veio falar que ela foi com a antiga empresa que ela trabalhava, convidou-a, né? Queria que ela ligou para ela e chamou para trabalhar nessa outra empresa. E aí eu falei, Deus abrindo as portas, ia pagar mais. E ela está recebendo uns 2.500 a mais do que ela recebia. E eu falei, é Deus abrindo as portas para que você tenha a casa, que você conquiste, né? E também teve outro momento referente a isso, assim, teve um momento de aniversário dessa sobrinha neta de 4 anos, e ela ia fazer 4 anos, né? E aí a minha sobrinha falou para ela, faz um pedido, aquela coisa, né? Pedido de aniversário. E aí eu pensei, uma casa. E falei, nossa, mas uma criança de 4 anos não vai falar, né? Uma coisa assim. Vai pedir qualquer coisa, não é com o teu costume, né? Aí, quando a minha sobrinha, faça um pedido, eu senti no coração e pensei a frase, uma casa, né? Aí a menininha falou, uma casa. Aí, na hora, eu peguei e falei assim, é Deus abençoando, vocês vão receber já, tá? Deus está preparando, né? Porque a minha sobrinha já mudou de emprego, e ela é super econômica, e é um dos planos dela conquistar. Ainda não conquistou, mas eu creio. Porque, assim, eu senti a ação de Deus. Então, assim, a gente faz o pedido, quando é sincero, quando no nosso pedido tem muito amor pelaquela pessoa, pelo outro, né, que seja parente ou não parente, dependendo para quem você pede, a resposta às vezes vem em 5 minutos, né? E outras vezes demora um pouco mais, como uma casa, por exemplo, né? É uma coisa mais extensa, né? Do que. Mas eu já fiz oração, assim, eu estava com a minha mãe numa situação na época, que estava vivendo outra sobrinha num encontro, e a gente ficou a tarde toda, né, desde a manhã, na saída, estava com dor de cabeça, e procurar o ônibus na saída daquelas excursões que a gente faz, aqueles encontros, né? Aí eu falei, meu Deus, onde que está o ônibus? A minha mãe aqui, eu sou responsável pela minha mãe, minha sobrinha, eu estava com dor de cabeça. Eu terminei, falei, Senhor, põe a mão. Eu terminei de fazer oração, apareceu um rapaz, falou, gente, vocês vão para o ônibus, está logo ali. Falei, obrigada, Deus. E eu saí de lá com a dor de cabeça, e na hora veio aquela oração sincera. E Deus atende. Dizem automaticamente, né? E às vezes demora de uma forma diferente, como você falou. Eu acredito muito nisso. Ele está sempre pronto a nos atender. Às vezes a gente não sabe como pedir mesmo, né? Porque às vezes você pede a casa, e às vezes até a casa, ele manda mesmo. É possível, eu creio que é possível, como teve gente, né? Pediu uma coisa e veio alguém, deu o carro, né? Pediu e conquistou algo. Dependendo do contexto, situações, enfim, eu acredito que tudo é possível. Mas ele prepara a situação para a gente, né? Às vezes a gente não está ainda em condição de receber determinadas graças, porque a gente não está nem percebendo ele agir ao nosso redor, a gente está sendo cego, né? Eu sinto isso. Mas a fé, pelo menos para a gente que está participando, né? A fé é tudo, porque senão a gente já não tem dinheiro. Para quem é pobre é mais difícil ainda, né? Não tem grana. Quando tem, é contadinho, aquela coisa. O que a gente tem para continuar vivo, para continuar acreditar? É a fé, né? É a esperança de que vai melhorar e que Deus nos acolhe, Deus nos ama, e se nós estamos passando por uma situação, também tem um porquê às vezes. A gente passa pela vida e às vezes a gente também procura algumas coisas, né? Às vezes a gente no futuro sofre algo porque no passado não é castigo, mas assim, uma pessoa, por exemplo, na sua juventude não se cuida, chega na idade
né? Na velhice, por exemplo, algumas coisas assim, às vezes alimentação, ou só bebe, né? Chega lá na velhice, a gente vai estar sofrendo. Tomou muita chuva quando era criança, não sei o que e tal. Chega um momento que o corpo vai passar, né? Por uma situação que você poderia estar melhor no passado. Então, assim, às vezes a gente busca as coisas, né? Não é que Deus te dá as guerras ali, mas quantos de nós estamos buscando guerra também no nosso lar? A gente vive brigando, vive xingando, vive agredindo, né? Quantas pessoas aí, quantos pais, quantos adultos que não sabem amar o filho? Ah, não teve amor, também não sabe amar. Mas teve gente que não teve amor e aprendeu a amar. É como você vê, como que você... É aquela coisa, o que você vai fazer a partir dessa situação, né? É do ter um limão e fazer uma limonada realmente. Eu creio que essa é uma sabedoria, você aprender, mesmo na dificuldade, você conseguir ter um olhar sobre essa dificuldade, né? Acima de, né? Então, eu acredito que muito isso, a fé, para mim, é imprescindível. A minha fé é o que me moveu até o presente momento. Lógico que a gente acaba caindo sempre, ora acredita e vai à frente, ora fica meio parado, fica igual uma estaca, a gente não sabe o que faz, mas para mim é importante. E acredito muito nisso, que Deus realmente age da maneira dele, quando ele percebe que a gente está em condição de receber, né? Porque a gente tem sempre que olhar além do que às vezes a gente está vendo, né? Tem um olhar além, né? Às vezes a gente fala que o cego não enxerga, e eu acredito, estou vendo muito isso. Nós, muitas vezes, não estamos vendo. É tirar as vendas dos nossos olhos para a gente ver realmente, ver, sentir, né? Amar além. Então, é isso aí. Eu gostei da música. Eu nunca tinha ouvido, não. Eu conheci aquela Tudo Posso, que eu acho muito bonita, mas essa eu nunca tinha ouvido e eu gostei. Legal. Depois, se puderem, ouçam. Esse CD é belíssimo. É Tributo ao Grande Amor. Eu me recordo que na época eu fazia parte de Ministério de Música, inclusive, e eu cheguei a conhecer a Celina lá na Canção Nova. Uma pessoa muito linda, muito interessante, e simples e muito, muito, muito inteligente no sentido musical da palavra, poeta, etc. Então esse CD dela é muito bom, e nessa turnê do CD dela faleceu um dos principais músicos, amigo dela e tal, e a gente se abalou bastante, assim. Mas é um CD que foi feito com muito carinho, assim. Acho que é um dos grandes CDs da música católica. Gente, duas coisas que eu quero ressaltar nessa música para a gente poder ir pensando sobre isso aqui, né? A primeira coisa, né? Uma letra aqui que é justamente uma das grandes teses de Tomás de Aquino, né? Que é a seguinte: foi Deus que colocou no coração do homem o desejo da verdade de conhecer a Ele. Na verdade, o desejo da verdade e de conhecer a Ele. Então, as duas coisas, né? Olha que interessante isso. Deus colocou no coração do ser humano, né, o desejo da verdade e de conhecer a Deus, né? Isso já nos pressupõe uma coisa que é a busca, né, pelo conhecimento da verdade e pelo conhecimento de Deus. Importante dizer isso hoje, né? Muito importante dizer isso hoje. Eu não sei se vocês acompanham, mas a Irene acompanhou a primeira aula no curso de teologia. O Fran estava lá também, Fran. Aquela aula que eu dei, Irene, sobre o conhecimento, né? Hoje nós estamos num período da cultura ocidental que nós chamamos de pós-verdade. Por quê? Porque o conhecimento da verdade não interessa mais, socialmente falando, né? E olha que interessante isso. Foi Deus que colocou no nosso coração o conhecimento da verdade. E se o conhecimento da verdade já não interessa, nós temos um rompimento aqui com Deus. E lembra que Jesus veio para quê? Para que a religação com Deus, né, fosse para sempre, né? Fosse eterna. E agora nós temos de novo uma ameaça de um rompimento da ligação com Deus, que é a busca pela verdade e do conhecimento do próprio Deus. Interessante isso, né? Então, vamos pensando nisso, né? E uma segunda frase que eu acho que é fundamental também para a gente compreender, pensar sobre a fé é: o eterno entra no tempo
e tudo esconde-se no fragmento. Deus assume um rosto humano e todos têm acesso ao Pai. Olha que lindíssimo isso, gente. Olha que maravilhoso isso, né? Uma primeira coisa, né? A noção de temporalidade que a gente tem, etc., especialmente na sociedade atual, né? Onde time is money, né? Tempo é dinheiro. Né? Olha só, o eterno entra no tempo, ele causa um rompimento dessa relação prática, pragmática que a gente tem no tempo, né? Então Deus não é só dinheiro, né? Desculpa, o tempo, né? Não é só dinheiro, né? Tem um tempo, tem um outro tempo aqui também. O tempo do Cronos pode ser que seja dinheiro, né? Já ouviram falar a história do deus Cronos? Procurem depois a história do deus Cronos, da mitologia grega, né? Porque daí que vem a ideia do tempo exato, né? O tempo das coisas, o tempo da rapidez, de que a gente tem que fazer as coisas, porque Cronos está nos perseguindo, querendo nos devorar, né? Essa é um pouco a moral da história, né? Quando dizemos que Deus entra no tempo, ele causa um rompimento. E ele vem com uma outra noção de temporalidade. E que noção é essa? É a noção do, meu Deus, o tempo da graça, né? Do Kairos, né? A noção do Kairos é uma outra noção de temporalidade, que é a noção da demora, do cuidado, né? A noção do viver bem, né? Essa noção de uma vida boa, né? Garantida pela graça de Deus. Olha que diferença. Então não é tempo, é dinheiro, né? Não preciso correr para ter dinheiro. Né? Eu preciso cuidar para ter e para ser fiel, para reconhecer e para dar testemunho da graça de Deus. É uma outra noção de tempo, uma outra noção. E aí, como fazer isso hoje, né? Numa sociedade que orienta todos os fazeres para a questão de que eu não posso perder tempo porque eu tenho que ganhar dinheiro. Eu não sei se vocês já perceberam, mas a nossa relação com o tempo, nessa perspectiva de que tempo é dinheiro, ela é a grande responsável, por exemplo, por nós não convivermos mais com as pessoas. Já perceberam que a gente não convive mais com as pessoas? A gente está perdendo cada vez mais a convivência, viver junto com as pessoas. Por isso que as igrejas estão esvaziando, por isso que a gente não conversa mais com as pessoas da família, por isso que a gente não visita mais os amigos. Porque a gente está cada vez mais se trancando. Por quê? Porque a gente não pode perder tempo com essas coisas. Por quê? Porque a gente tem que direcionar o nosso tempo para ganhar dinheiro, porque é isso que vai nos realizar. Então, essa é uma outra relação com o tempo também, né? Aquele que tem fé, ele vive na temporalidade do Kairos, e não na temporalidade do Cronos. Né? E, nossa, é difícil viver isso hoje, né? Como que a gente faz? Mas, Hugo, acho que também tem uma coisa aí. As pessoas não perceberam que quem de fato ganha dinheiro não somos nós que estamos trabalhando. Porque a gente faz apenas e tão somente para o trivial. Aí, alguns de nós fazem para um trivial um patamar um pouco, um ou dois degraus um pouco acima. Ou seja, tem o luxo de ir a um restaurante de vez em quando, comer uma pizza fora, fazer uma viagem, vez ou outra. Mas a grande maioria sequer faz isso. É isso. E fora disso, a gente faz o trivial. Mesmo assim, isso é o trivial, né? Há um teatro, que a maioria não vai, mas enfim, né? Mas quem ganha dinheiro mesmo é quem nos coloca o sentido da pressa. E não somos nós. Exato, é isso, Né? Irene. Cada vez a gente corre mais para ter acesso a menos, né? Exatamente. Até porque a gente não tem tempo. A gente não tem tempo para usufruir aquilo que, teoricamente, e que é uma verdade, a gente constrói, não é? A É isso. tecnologia, por exemplo, a única tecnologia que a gente usufrui de fato é o celular, digamos assim, que é a internet através do celular, etc. Mas a gente usufrui o celular, quase que 80% dele, para o trabalho, Pois é. não é? É isso. Mesmo no WhatsApp, quando a maioria das pessoas entra no WhatsApp,
é para receber recado de chefe, é para uma reunião que precisa marcar, é para coisas do tipo. Não é para bater papo com um amigo porque está longe, então não pode, não sei lá, um familiar, não sei o quê, enfim. A maioria é para questões de trabalho. Então, isso. né? Agora, gente, eu quero que vocês peguem comigo. Vocês já repararam que eu não estou saudando a Bíblia como deveria, porque a gente está usando bastante, né? Mas eu quero que vocês peguem a Escritura, Marcos, capítulo 11, o versículo 20 ao 26 ali. É uma coisa que quase todo mundo já conhece. Quem poderia ler para a gente? Marcos 11, 20 a 26. Quem tiver com a Bíblia fácil aí. Eu vou ler, tá bom? Acho que ninguém está com a Bíblia fácil. Eu estou acreditando que estão todos e todas ouvindo aí, mas ninguém está com a Bíblia fácil. Vamos lá. Agora que eu achei. Tá, então quer ler pra gente, Nildete, por favor? É 11 a 26? É 11? Marcos capítulo 11, 20 a 26. 20 a 26. Então vamos lá. Passando por ali de manhã, viram a figueira seca até as raízes. Pedro se lembrou e disse-lhe: Rabi, olha a figueira que amaldiçoaste, secou. Jesus respondeu-lhe: Tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar no coração, mas crer que o que diz se realiza, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo enquanto suplicardes e pedirdes, crede que recebestes, e assim será para vós. E quando estiverdes orando, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhes, para que também o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. O meu acaba aqui. Muito obrigado, Nildete. É isso mesmo, né? Então vejam, é um pouco o resumo de tudo que a gente falou até agora, né, gente? Então, a intensidade, né, do pedido, a fé, né? E também não restringir a nossa relação com Deus a uma relação de mercado, né? A nossa confiança em Deus, a nossa fé, é no sentido de que aquilo que a gente pedir for bom para a gente, Deus vai garantir, né? Deus vai dar. Deus vai dar. Muitas vezes a gente pede coisas que não são necessárias, não são importantes para nós mesmos e Deus sabe disso. Deus sabe disso. Né? Agora, vamos voltar um pouquinho para o catecismo. Acho importante. Tem a ver com essas duas frases que eu ressaltei da música da Celina, que é Tomás de Aquino, na verdade. Olha só, o primeiro, né, tá lá já no capítulo 1, né, do Catecismo, o homem é capaz de Deus. O desejo de Deus. Olha só. Vocês estão vendo aí? Então, tá muito pequeno, Irene, quer que eu aumente? Não? Ah, tá, não vai conseguir. Tá, tudo bem. Então vamos lá, eu vou ler. Ju, Maria, fecha a porta aqui, por favor. Eu tô brigando com o João e Maria Clara aqui para eles fecharem a porta. Então, não sei se vocês estão ouvindo, mas eu tô ouvindo muito barulho deles aqui. Vamos lá, então, o desejo de Deus. O desejo de Deus... Irene está levantando a mão, quer falar? Não? Tá. O desejo de Deus é um sentimento inscrito no coração do homem. Inscrito no coração do homem. Olha só. Porque o homem foi criado por Deus e para Deus. Deus não cessa de atrair o homem para si. E só em Deus é que o homem encontra a verdade e a felicidade que procura sem descanso. E aí uma citação aqui. A razão mais sublime da dignidade humana consiste na sua vocação à comunhão com Deus. Desde o começo de sua existência, o homem é convidado a dialogar com Deus,
Pois, se existe, é só porque criado por Deus, por amor, é por ele e por amor constantemente conservado, nem pode viver plenamente, segundo a verdade, se não conhecer livremente esse amor e não se entregar ao seu Criador. Lindo isso, né? Mas continua mais um pouquinho aqui que é importante, ó. Aqui. No 28, né? Deus, de muitos modos, na sua história e até hoje, os homens exprimiram a sua busca de Deus em crenças e comportamentos religiosos, orações, sacrifícios, cultos, meditações, etc. Apesar das ambiguidades de que podem enfermar, estas formas de expressão são tão universais que bem podemos chamar ao homem um ser religioso. Deus criou de um só homem todo o gênero humano para habitar sobre a superfície da terra e fixou períodos determinados e os limites da sua habitação, para que os homens procurassem a Deus e se esforçassem realmente por o atingir e encontrar. Na verdade, ele não está longe de cada um de nós, e nele que vivemos, nos movemos e existimos. É nele que vivemos, nos movemos e existimos. Está fazendo referência a Atos dos Apóstolos aqui, né? E por fim, não é o 29 que eu queria destacar, está aqui. Já é no finalzinho aqui, que é: És grande, Senhor, e altamente louvável. Grande é o teu poder e tua sabedoria. É sem medida. E o homem, pequena parcela da tua criação, pretende louvar-te. Precisamente ele que, revestido da sua condição mortal, traz em si o testemunho do seu pecado, o testemunho de que tu resistes aos soberbos. Apesar de tudo, o homem, pequena parcela de tua criação, repetindo isso não por acaso, quer louvar-te. Tu próprio a isso o incitas, fazendo com que ele encontre as suas delícias no teu louvor, porque nos fizeste para ti e o nosso coração não descansa enquanto não repousar em ti. Olha que interessante, gente, essa questão da inquietude, né? De uma busca inquieta e incessante por Deus. Né? Por quê? Porque o desejo de Deus está em nós. Está em nós. E muito bonito quando o catecismo está ressaltando ali, né, a religião em geral, os sacrifícios. Né? O ser humano é um homem religioso, portanto está reconhecendo a legitimidade de toda busca religiosa e dizendo que isso é essa busca, né, por satisfazer esse desejo de Deus que está em nós. Tem um filósofo que eu adoro, que é muito importante, que é Emmanuel Levinas. Ele é um filósofo contemporâneo, eu já devo ter falado dele aqui. Ele viveu 5 anos no campo de concentração de Auschwitz, porque judeu, e conseguiu sair vivo, né, apesar de toda a sua família ter sido exterminada no campo. Né? E depois ele passa a fazer reflexões filosóficas sobre o conceito de alteridade. Né? E ele diz que a verdadeira religião está na relação com o outro. Por quê? Porque é na relação com o outro que a gente encontra um pouquinho de Deus. Olha que bonito isso. Né? Olha que bonito isso. Né? Porque justamente nós temos o desejo do infinito, segundo ele, não o catecismo aqui, tudo bem? O que o catecismo está chamando de desejo de Deus, o Emmanuel Levinas está chamando de desejo do infinito. E ele diz que nós só conseguimos alimentar esse desejo do infinito na relação com as pessoas. E o catecismo, por outra via, vai dizer a mesma coisa. Vai dizer o desejo de Deus a gente satisfaz na comunidade eclesial, na igreja. Porque na convivência que a gente consegue ali perceber a ação de Deus no nosso meio. Onde um ou mais estiverem reunidos, ali estarei. Então veja só, que interessante isso, né? A tradição judaica como um todo, portanto, ela tem isso muito fortemente em comum. Hein?
muito fortemente comum. Tudo bem? Por favor, Irene, pode falar. Manuel? Manuel o quê? Emanuel Levinas. Escreve Levinas. Levinas, ó. Manuel Levinas. Levin. Cons- o cons- Levina, só PH, alguma coisa, né? Não, só isso, Levinas. Com Ah, L, tá. Ele é o quê mesmo que você L-E-V-I-N-A-S. falou? Hã? Ele é o quê? Sociólogo? É um Quê? filósofo judeu. Filósofo. É. Filósofo. Um dos livros mais bonitos dele, vai dar um trabalhinho para você ler, mas é um dos livros mais legais que eu já li e que até hoje é meu livro de cabeceira. Eu estou lendo ele há 20 anos. É Totalidade e Infinito. Totalidade? E Infinito. É Se muito for bonito. difícil, eu não leio, não. É muito bonito. Então você não vai ler, mas dá uma chance para ele. Dá uma chance para ele. Leia. Começa difícil, aí eu não. É difícil, é difícil. A outra pergunta é: quando o catecismo foi escrito? Pós-Concílio Vaticano II. Já tem cartas do Concílio Vaticano II, né? E a partir dessas cartas que foram elaboradas no concílio, fizeram o catecismo. Justamente para popularizar as reflexões realizadas no concílio. E até hoje a igreja ainda não conseguiu implantar o Concílio Vaticano II, né? A gente sabe disso. Que foi em 1960, terminou em 63, né? O que é importante aqui nesse trecho que nós lemos é a questão da soberba e da humildade, né? Está muito em jogo ali. Não sei se vocês perceberam isso, né? Por isso que ele repete duas vezes, né? Nós, o homem, pequena parcela de sua criação, duas vezes isso vem, né? E tem muito fortemente ali o testemunho de que tu resistes aos soberbos, né? Tu resistes aos soberbos. E a gente automaticamente se remete ao Evangelho, né? As diversas passagens, mas aquela, sobretudo, de que dificilmente um rico entrará no reino de Deus. Né? Dificilmente, né? Por quê? Por causa da soberba, né? É mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha, né? Já vocês sabem o que quer dizer isso, né? Vocês estão no terceiro ano de teologia, todo mundo sabe que é o buraco de agulha? O buraco da agulha é aquela portinha, né? O pórtico que tem na cidade para que o camelo passe, né? E para o camelo passar, o que ele precisa fazer? Ele precisa se ajoelhar e rastejar até para conseguir passar. Um rico não vai se ajoelhar. Um rico não vai fazer isso. É por isso que é difícil ele entrar no reino de Deus. Né? Então, os soberbos, né? Deus resiste aos soberbos. Né? Isso é importantíssimo. Né? A humildade e... Pode falar. Dá um exemplo de história. Agora, eu lembrei de duas. Tem algumas pessoas, para se fazerem humilde, que são do povo, foram filmar, porque estão candidatos, né? Aí eu não vou dar nome nem nada, né? São pessoas que estão candidatos agora. E aí, para se mostrarem que são do povo, né, e tal, veste umas camisetas e tal, né, do povão, parari, parará, por cima da roupa que usa normalmente, né, caríssimas e tal. Aí foram fazer o quê? Comer pastel no boteco, né, e tal. Tomar uma média e tal, coisa que nunca fizeram na vida, pela cara que fizeram. Gente. Aí quando come, primeiro que olha, gente, pegaram a foto, o jeito e tal. Aí vai dar uma mordida no negócio. Na hora que dá, a primeira cara que faz para comer o pastel. É hilário, é hilário. A hora que morde, não consegue nem disfarçar. E aí, uma das pessoas, aliás, duas das pessoas, morde. E aí, fica pensando, e aquele negócio acho que vai embuchando, entendeu? Ao contrário de nós que morde, ai, que delícia, não sei o quê, não sei o quê, que está acostumado, né? A nossa praia e tal, e coisa. A pessoa fica lá, aí ela não consegue, vira de costas. O que que tem lá? Uma pessoa pedindo, revirando lixo. E a pessoa faz o quê?
Nada. 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 Finge que é o invisível que a gente sabe que essa pessoa é. Com 2 pessoas acontece isso. 2. Tá aí nas redes. É o que você está falando. Esse rico aí, ele não vai se ajoelhar. Do mesmo modo que hoje, essas pessoas também não. Tá lá vendo a pessoa pedir, quando ninguém finge que não está vendo, vai lá revirar o lixo, né? Porque é o que sobra para ele é o lixo. A outra que está lá não está aguentando comer um pastel, porque está com nojo daquilo. Vê a outra lá pedindo, revira o lixo e finge que não vê. Praticamente cospe o negócio. Deixa eu te falar, né? Eu vou te contar, viu? Essa semana eu vi uma, no mesmo contexto ali, eleitoral e tal. Ela não sabia como comia o pastel, não sabia o que fazer com o pastel. Foi muito engraçado. Ela não sabia, ela perguntou para a mulher do lado como que come isso. E aí filmaram, obviamente tinha alguém filmando lá, né? Ah, e é muito engraçado mesmo, Irene. Você falou e eu fiquei dando risada aqui no começo e obviamente depois. Achei uma situação muito, muito trágica ali, né? Gente, vamos ver o que Lucas pode nos dizer um pouco em relação à fé? Vamos pegar ali Lucas 17. Eu acho que é bastante interessante também. É uma bem conhecida também, mas ela vem justamente nesse contexto que a gente está traçando aqui, nessa linha que a gente está pensando a fé aqui, né? Lucas 17. E aí, nós temos aqui no versículo 5, só o versículo 5, bem rápido, né? Eu vou ler, não vou incomodá-las, mas a hora que vocês quiserem ler e participar, vocês falam aí. Vamos lá. A fé do servidor. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta em nós a fé. O Senhor respondeu: com a fé que tendes, como um grão de mostarda, se dissesseis a esta moreira, arranca-te e replanta-te ao mar, e ela vos obedeceria. E aí continua, que eu acho que é importante ali, né? E volta de novo a questão da humildade, olha só. Quem de vós, tendo um servo que trabalha a terra ou guarda os animais, lhe dirá quando volta ao campo: tão logo chegues, vem para a mesa. Olha só, Irene, muito do que você estava dizendo aqui, hein? Olha só. Ou ao contrário, não lhe dirá: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, até que eu tenha comido e bebido. Depois comerás e beberás por tua vez. Acaso se sentirá obrigado para com esse servo por ter feito o que lhe fora mandado? Assim também vós, quando tiverdes cumprido todas as ordens, dizei: somos simples servos. Fizemos apenas o que devíamos fazer. De novo, a questão da humildade está grudada na fé, só que aqui ela vem numa dimensão muito radical. E é o Evangelho, né? Então é Jesus falando, né? Qual dimensão é essa? A questão do serviço. Servir e não procurar ser servido, né? A fé nos dá essa obrigação, né? Toda vez que eu falo obrigação aqui, entre aspas, e depois a gente vai entender por quê, né? Mas esse testemunho que a gente falou, que a gente ficou obrigado da graça de Deus, é um testemunho que nos obriga também à ação, à obra, né? Não tem fé sem obra, né? O testemunho da graça de Deus, pelo qual nós fortalecemos e alimentamos a fé, é a nossa obra, né? E essa obra é como? É de serviço, né? É na humildade, né? É no ajoelhar no chão, no nosso quarto fechado. Lembra que Paulo fala, né? E quando que Paulo fala isso? Quem lembra? Eu não vou lembrar nem a passagem aqui, eu sei que está, né? Mas quando que Paulo fala isso? Se você quer mesmo conversar com Deus, se esconde no teu quarto, fecha a porta, se ajoelha e ali você vai ter uma relação com Deus.
Ele fala isso porque justamente tem muita gente rezando para aparecer, né? Rezando para aparecer, né? E numa outra oportunidade, numa discussão sobre o dom de línguas, né? Ele fala que adianta, né? Vocês estarem orando aí em línguas que só vocês às vezes entendem, né? Mas não tem ninguém na assembleia para traduzir isso. Isso não vai servir para a edificação da assembleia. Se você quer orar assim, se tranca no quarto e ora assim, que Deus vai te entender, né? Então veja que interessante, né? Então vejam, a fé exige, né, o testemunho, né, do reconhecimento da graça de Deus, de Jesus como único Senhor e Salvador, e esse testemunho nos obriga à humildade e ao serviço que é a obra, a ação, né? Vocês já leram o livro de Tiago? São Tiago? Eu não. Eu adoro Eu esse não. livro da Bíblia, né? Adoro, né? Vamos ler um pouquinho dele? Gu, Pode falar, Irene. desculpa de novo eu interromper, mas tem uma passagem, até a Beth pediu uma interferência nossa. Qual parte vocês acham que demonstra que Jesus, se alguém puder me ajudar aí, lembrar, que Jesus era o cara, não foi exatamente essa expressão que ela usou, mas que Jesus era Jesus, alguma coisa assim, agora eu não me lembro. Mas enfim, e eu gosto muito da passagem quando ele conversa com a samaritana e tal, e as outras pessoas foram colocando outras coisas e tal. Mas aqui me veio uma coisa aqui agora também, que aí a gente vai, né, pondo e tal. Quando Jesus fala para uma pessoa lá, que agora eu não lembro exatamente como, quando ele fala, quando você for dar um jantar, alguma coisa assim, não convide seus amigos, aqueles que podem te retribuir, os seus familiares e tal. Convide os pobres, convide aqueles que não João podem te Pedro, vem aqui! retribuir. Eu acho isso maravilhoso, entendeu? Isso é tão contundente que é só desenhando, né? Que é tudo que você está falando aí e mais isso. Ou seja, como é que a gente tem a pachorra, como diria minha mãe, boa nordestina que era, como é que a gente tem a pachorra de dizer que a gente não entende quem é Jesus? O que ele quer, o que ele queria, o que ele quer ainda, o que ele continua querendo, o que Deus quer de nós. Isso eu estou falando para mim, eu não estou falando para as pessoas, estou falando para mim. Eu me olho no espelho e fico falando, Irene, 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 como é que você ainda não faz o que você precisa fazer? Ele está lá, está nítido, contundente, está lá. O que mais que você quer? Ele quer que desenha para você? Sabe assim? Quando eu escuto umas coisas também, sabe? E eu estou falando de dentro da igreja mesmo, e tal, etc, etc. Quando as pessoas ouvem o que ouvem na televisão sabe, usam a própria Bíblia para justificar algumas coisas. E eu falo, oi, como assim? Eu não estou entendendo. Que igreja é essa? Ou que Bíblia é essa? Ou que a tal da a verdade vos libertará? Sabe? Que você acabou de falar aí. Que verdade que é essa? Que vos libertará. De que verdade você está falando? E aí a pergunta seguinte é, de que Deus você está falando? O Edson fala muito isso. Né? Quando ele fala, precisa ver de que Deus ele está falando, né? Então tem umas coisas que a gente não pode nunca esquecer também, né? E essa é uma passagem que tem batido muito na minha cabeça. E a gente acho que andou lendo agora recentemente, e eu gosto muito. Ela tem ficado aqui dentro de mim, ela está martelando na minha cabeça aqui, sabe? Convide não seus amigos nem os seus familiares. Convide os pobres, enfim, aqueles que não podem te retribuir. Porque aí é isso, né? Porque senão fica jogo de confete. Aí é muito fácil. Que é o que você acabou de dizer também. A nossa relação com Deus é a espiritual, lógico, porque o nosso espírito precisa ser fortalecido. Então você vai à igreja, você vai ao templo, a gente ora,
E muito. Ajoelha, cria cala no joelho. E a gente precisa disso. Mas isso é fácil. É fácil. Mas se isso não vier junto com as ações que revelam que as nossas orações, o que as nossas orações querem, né? A comprovação, o comprovante de validade, o comprovante do que a gente rezou, não resolve nada. A parte fácil nós já fizemos. E a parte difícil, cadê? Né? Então, é só para falar dessa passagem que agora eu ando apaixonada por essa passagem. Eu não lembro de estar, não lembro quem foi, eu só lembro que era Legal, Jesus falando isso. legal. É Eu acho isso. que foi o próprio. Foi no julgamento, né? Quando pergunta para ele: Você é Jesus? Você é o Filho de Deus? Tal. Ele fala: Você que está dizendo isso. E é interessante, porque quando ele fala isso, ele está dizendo, ele está quase que devolvendo a pergunta, dizendo: Você está reconhecendo isso? É interessantíssimo, né? Vamos lá, gente. O livro de São Tiago, então, Epístola de São Tiago, capítulo 2. Quem não leu ainda a Epístola de São Tiago, ela é bem curtinha e ela é, nossa, para pensar a fé, ela é fundamental. Acho que ela tem 3 pagininhas, ó. Ela é muito boa, né? Porque ele fala exatamente sobre a fé, né? E por que, gente, ele, Paulo, por que eles estão tratando muito da fé? Porque ali já estamos em 2 movimentos muito fortes ali. Primeiro, a perseguição dos cristãos pelo Império Romano. Então, muita gente está deixando de ser cristã, né? Segundo, a diáspora dos judeus. Os judeus estão indo para fora da Palestina, etc. Justamente porque o Império Romano não está perdoando ninguém, né? Está matando todo mundo, né? E aí há uma grande diáspora para a Grécia e para outros lugares, para Roma e para a Itália como, de forma geral ali, nesse momento, né? Vamos lembrar que a gente está aqui já ano 80, 90 ali, mais ou menos, né? Salvo engano. Nesse momento da diáspora já cheia, né? Não sobra quase liderança na Palestina, né? E aí, é, eles precisam dizer para a comunidade, né? Olha, tenham fé, né? Vamos. E aí a comunidade começa a perguntar, mas que fé é essa, né? Que a gente precisa fazer então para ter fé, né? E aí Tiago é muito contundente, assim, muito contundente, né? Vejam só, eu vou falar algumas coisas aqui do Tiago. São Tiago. Muito assim, da minha espiritualidade eu devo a ele, assim, desde muito novo. No capítulo 2 inteiro, ele vai falar só da fé na relação das obras, né? Ele começa assim, olha que interessante, ó. Ô, gente, a gente vai até 21h30, é isso? Só para eu me controlar aqui, né? Tá, para eu não confundir. Beleza, vamos lá. Ele começa o capítulo 2 falando assim. O título do capítulo 2 na Bíblia de Jerusalém é O Respeito Devido aos Pobres. Olha só, Irene, de novo, ó, eu tinha separado aqui, você entrou falando disso, né? Não fui eu, né? E o que isso tem a ver com a fé, né? Tiago está nos dizendo agora, olha só. Meus irmãos, vossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo glorificado, né, já passado pela Páscoa, ressuscitado e que está junto de nós agora em espírito, isso eu estou falando aqui para... Né, vou só ler, vamos lá, de novo. Não vou ficar fazendo intervenções, depois eu falo. Senão eu confundo o que está no livro e o que eu estou falando. Né? Vamos lá, de novo. O respeito devido aos pobres. Meus irmãos, vossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo glorificado não deve admitir acepção de pessoas. Assim, pois, se entrarem em vossa assembleia 2 pessoas, uma trazendo anel de ouro, ricamente vestida, e outra pobre, com suas roupas sujas, e derdes atenção ao que se traja ricamente, e lhes disserdes: senta-te aqui, neste lugar confortável, enquanto dizeis ao pobre: tu fica em pé aí, ou então, senta-te aí, debaixo do estrado dos meus pés. Não estáis fazendo em vós mesmos discriminação? Não vos tornais juízos com raciocínios perversos? Eu vou ler tudo, gente, porque eu sou apaixonado por isso aqui. Vamos lá. Sigam comigo aqui. Atentai para isso, meus amados irmãos. Não escolheu Deus os pobres em bens deste mundo para serem ricos na fé? Olha isso, gente, repito. Não escolheu Deus
os pobres em bens deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que amam? E, no entanto, vós desprezais o pobre. Ora, não são os ricos que vos oprimem e os que vos arrastam aos tribunais? Não são eles os que blasfemam contra o nome sublime que foi invocado sobre vós? Assim, se cumpris a lei, régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, agis bem. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, incorrereis na condenação da lei como transgressores. Com efeito, aquele que guarda toda a lei, mas desobedece um só ponto, torna-se culpado da transgressão da lei inteira. Pois aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Portanto, se não cometes adultério, mas praticas um homicídio, tornas-te transgressor da lei. Falai, pois, e agi como os que hão de ser julgados pela lei de liberdade, porque o julgamento será sem misericórdia, para quem não pratica a misericórdia. A misericórdia desdenha o julgamento. Olha que interessante, gente. Olha isso. A misericórdia desdenha o julgamento. Continuo, depois a gente fala sobre tudo isso. E aí chega por fim no trecho que eu tinha separado, tem tudo a ver com tudo isso. Que o título na Bíblia de Jerusalém é sobre a fé e as obras. Meus irmãos, se alguém disser que tem fé, mas não tem obras, que lhe aproverá disso? Acaso a fé poderá salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã não tiverem o que vestir e lhes faltar o necessário para a subsistência de cada dia, e alguém dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e saciai-vos, e não lhes der o necessário para a sua manutenção, que proveito haverá nisso? Assim também a fé, se não tiver obras, está completamente morta. Continua. De fato, alguém poderá objetar-lhe, tu tens a fé e eu tenho a obra. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei a fé pelas minhas obras. Só um momento, gente. Deixa eu ver que Maria Clara quer aqui. Fala, Maria! Dorme, que passa. Depois eu vejo. Eu estou em aula, filha. Então, e aí continua, olha só. Mostra a minha fé, mostra a tua fé sem obras, que eu mostro a fé pelas minhas obras. Veja só, aqui não está falando eu mostro a minha fé e minhas obras. Aqui está falando eu mostro a minha fé pelas minhas obras. Olha que interessante. Vou repetir. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu mostrarei a fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Ótimo. Lembra-te, porém, que também os demônios creem, mas estremecem. Queres, porém, ó homem insensato, a prova de que a fé sem obras é estéril? Não foi pelas obras que nosso pai Abraão, pai da fé, né? Vocês já devem ter estudado isso, Abraão é o primeiro grande, né, da fé. Me perdi. Não foi pelas obras que nosso pai Abraão foi justificado ao oferecer o filho Isaque sobre o altar? Foi lá e teve que oferecer, né? Já vês que a fé concorreu para as suas obras, e que pelas obras é que a fé se realizou plenamente. E assim se cumpriu a Escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isto lhe foi imputado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vês que o homem é justificado pelas obras, e não simplesmente pela fé. Da mesma maneira, também Raab, a prostituta, não foi justificada pelas obras quando escolheu os mensageiros
e os fez voltar por outro caminho, quando acolheu os mensageiros e os fez voltar por outro caminho? Com efeito, como o corpo sem o sopro da vida é morto, assim também é morta a fé sem as obras. Isso aqui me arrepia inteiro, gente. Isso aqui é maravilhoso, né? O livro todo de Tiago é maravilhoso, né? Vamos lembrar que eles estão bem no contexto ali no pós primeiro concílio, né? Onde eles decidiram ali se iam pregar também para os não-judeus. O Tiago, ele era um que queria que pregasse só para os judeus, olha só. E ele se converteu no concílio, ele dá testemunho disso. Ele fala: não, você tem razão, Paulo, a gente precisa pregar para todo mundo, né? Para todo mundo. E ele dá o testemunho da sua conversão, né? Então, gente, a fé é o reconhecimento de Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador, mas, além disso, ela é também o testemunho da graça de Deus em nossa vida. E esse testemunho é aquele que exige uma humildade qual nos converte ao serviço daqueles que precisam. Não há fé sem obras. Não há fé sem obras, né? A Bíblia é o testemunho disso, né? E especialmente o Novo Testamento, que tem a nossa fé cristã, né? É o testemunho disso, né? As comunidades de fé, todas elas, de uma forma ou de outra, narram isso. Narram isso. Para que tenhamos fé é necessário que vivamos bem, todo mundo junto, que nos reconheçam pelo amor. Olha a obra aqui, né? É preciso vender tudo o que você tem e dar para a comunidade. Obra, né? O Novo Testamento inteiro é a narrativa de como viver a fé pelas obras, né? Pelas obras, né? E aí, vamos avançar mais um pouquinho? E aí é claro, né, que tem muita coisa que a gente precisa atualizar. Por exemplo, algumas coisas no Novo Testamento ainda permanecem sob o jugo da lei, como vai dizer Paulo de Tarso, né? Então a gente vai encontrar, por exemplo, trechos dizendo ali: olha, se você tem fé, você vai ter que circuncidar o seu e os da sua família. Por quê? Porque isso ainda não havia sido atualizado pelo o que vem depois, que é o Concílio de Jerusalém, exatamente, né? Que diz: não, quem crê na circuncisão, ótimo, né? Então circuncide. Aqueles que não creem, tudo bem também. Não é por isso que vão deixar de ser salvos, né? Ou seja, tem algumas coisas como os costumes, né? E vocês vão estudar isso se ainda não estudaram nesse curso, né? Algumas coisas como os costumes, a culinária, né? Alguns hábitos culturais, isso vai sendo atualizado, né? Os testemunhos das comunidades de fé escritos na Bíblia, eles vão atualizando isso, né? Eles vão atualizando isso, e a Bíblia está montada em ordem cronológica que vai mostrando essa atualização no decorrer do tempo, né? Ela não é um livro histórico, mas, obviamente, o testemunho de fé vai mostrando essa atualização. Vai mostrando, né? Agora, gente, uma pergunta que eu queria fazer para vocês aí. Como que a gente sabe se a gente tem fé ou não? Já pararam para pensar sobre isso? Porque Jesus diz isso para os discípulos, né? Se a fé de vocês fosse o tamanho de um grão de mostarda, vocês fariam absurdos. Vocês fariam milagres dos mais inesperados. Né? Se ele está falando isso para os discípulos, o que a gente pode dizer? A gente tem fé? Quanto que a gente pode dizer se a gente tem fé ou não? A gente pode dizer? O que vocês acham? Uma pergunta boa, no mínimo aí, né? Para a gente pensar, né? A minha fé, eu consigo afirmar, Senhor, aumenta a minha fé, né? Porque ela é pequena. Tem quantidade da fé, né? Essa é uma outra pergunta, né? Tem fé pequena, fé grande? Dá para pedir para Deus aumentar a nossa fé? Dá para quantificar a fé? E mais ainda, né? Quando eu sei que a minha fé é pequena ou se ela é grande? Vamos pedir ajuda dos Espírito. Pode falar, Irene. Eu acho que quantificar não dá para quantificar. Pedir para Deus aumentar, sempre.
Mas acho que a gente só sabe. Eu não sei também, porque sinceramente eu não sei a resposta para essa pergunta. Mas digo algumas coisas. Quantificar, eu acho que não. Para mim, acho que não dá. Pedir para que ele aumente? Sim, sempre. E para mim, assim, a fé. Porque normalmente a gente supõe que fé é nos momentos difíceis que a gente vai provar essa fé, né? Teoricamente, é assim que as pessoas veem de modo geral, né? Agora, eu vejo a fé na ação, isso que você acabou de falar, na ação que a gente pratica, sabe? Ela é transformada em ação. É aí que a gente sabe se a gente tem fé ou não. É na medida em que a gente está atuante na construção do reino, porque a gente acredita que esse reino virá, mas a gente sabe que a gente é construtor desse reino, entende? É assim que eu vejo. Então, a minha fé está contida nessas ações, porque eu sei que ele virá, mas ele virá também na medida em que eu estiver participando dele, entende? Em que eu colocar o meu tijolo nessa construção. É assim que eu vejo as coisas, né? E é claro, nos momentos difíceis, você recorre para quem? O filho corre para o pai, não é? E nós, como bons filhos que somos, eu digo isso por quê? Porque quando meu filho sofreu um acidente e que eu acabei de vê-lo lá na maca e que eu tive a dimensão do que poderia ter acontecido, eu saí de lá, sentei, chorei, agradeci e disse: Deus nunca me faltou e não é agora que ele vai me faltar. É assim. Aí, nesse momento difícil, foi isso que eu disse. Entendeu? Muito, E muito, Irene. foi Que assim que eu legal. agi. Legal. E foi assim que eu agi. E normalmente é assim que eu ajo, entendeu? Tem É, momentos de fraqueza? Tenho, claro, como todo mundo. Mas é assim, né? Nós somos humanos, etc, etc. Mas é isso. É isso. Agora, se é essa a resposta, não sei, porque eu não sei. Eu não sei. Eu, sinceramente, eu não sei. É assim que eu me vejo, é assim que eu ajo. Ou pelo menos, porque também é instintivo. é. É meio instintivo, é meio, sei lá, entendeu? Mas cada um tem a sua resposta, né? Espero Sim. que os colegas me ajudem nessa construção minha, porque, né? Enfim, também. Veja, Irene. Fran, quer falar? Deixa eu complementar aqui. Complementar não, só dar o meu pitaco aqui. Eu acho que a fé, hoje em dia, ela tem sido objeto de show, né? A gente vê umas igrejas, alguns lugares vendendo a fé, ou acho que tem os tipos de milagres, né? Cadê o cego que enxerga? Cadê o paralítico que anda? Agora é aquele da artrose, é aquele nego entrevista o capeta fala com ele, eu faço isso com ele. Então, assim, a dúvida, quer dizer, a fé, ela tem sido, sei lá, mercantilizada. O negócio tá complicado. Então, assim, o conceito de fé é uma coisa que vem deixando reflexivo, assim, em relação a o que é a fé, né? A fé, para mim, é parar na rua e ver o cara lá sem a blusa. Eu passar no meu carro e falar, toma a blusa aqui, velho. Já comeu hoje? Entendeu? É isso. Para mim é isso. Que legal, Fran, que legal. Que é exatamente essas coisas que a gente está falando aqui, né, cara? Porque, gente, lembra, né? A gente leu ali, acho que no catecismo, se a gente não leu, eu tinha separado para ler, mas não tem problema, né? É muito óbvio que como que Deus age na vida, né? Como que Deus age no nosso meio? Através das pessoas, né? Pelo testemunho das pessoas que as pessoas dão da graça de Deus. Né? Olha como a igreja é sábia, né? A ação do testemunho das pessoas certificando a graça de Deus no nosso meio é que faz com que a ação
de Deus se objetive na vida prática, né? Na vida cotidiana, né? Então, quando os cristãos, meu caro Fran, começam a achar que ter fé é comprar o CD mais novo do cantor XYZ da sua igreja, o que acontece, gente, com a graça de Deus na vida das pessoas? Diminui. Por quê? Porque aquela pessoa que deveria estar dando testemunho da sua fé na obra, na construção do reino, né, tá ali idolatrando, e essa é a palavra melhor que tem, idolatrando figuras, né? Seja o seu padre, seja o seu cantor católico preferido, a sua cantora católica preferida, né? Então, essa relação que o Fran está chamando a atenção aqui, que é a mesma que Irene, a Nildete e eu estamos falando aqui desde o começo, né? Que é uma relação comercial com Deus, né? E é uma relação que eu não enxergo os outros, né? Só eu e Deus, e eu não enxergo os outros. Ela é uma relação capenga, né? Eu lembrei agora de uma música do Padre Zezinho, que ele fala que a fé, eu não vou lembrar a música, gente, mas aí ele fala que a fé é horizontal e é também vertical. Porque se você perde um dos dois traços da cruz, não é mais cruz que você tem, né? Aí você quer uma ponte direta, né? É interessantíssimo. Eu não lembro se ele fala exatamente isso, mas eu estou fazendo relação com isso agora, né? Quem conhece a música do Padre Zezinho aí, puder dizer o nome dela, é isso, né? Se faltar o traço horizontal, né, que é para os lados, ou seja, da minha ação com os irmãos, com as irmãs, a fé fica capenga, né? A fé fica balançando ali, né? Então eu acho isso também, Irene e Fran, que vocês disseram, é isso, né? É pela obra que eu vou tendo uma medida da minha fé, né? E aí, gente, vocês gostam de testemunho, vocês gostam de contar? Deixa eu contar um, que eu conto muito pouco porque é muito recente na minha vida e isso ainda mexe muito comigo, mas eu acho que vocês merecem aqui, né? E eu gostaria de me abrir com vocês. Uma coisa que a gente viveu na família, minha mãe, ela viveu a vida toda para os outros, né? Uma grande mariana, né? Ela vivia uma espiritualidade mariana muito forte, por ela que eu me criei na igreja, etc. Ela fez encontro de casais, ela via ali na igreja da matriz, fez todos os encontros de casais e trabalhava nos encontros de casais e fazia tudo, grupo de jovens, trabalhar. Ela viveu a vida para a igreja e para os outros, né? Ajudava todo mundo que ela achava precisando de ajuda na sua família, né? Para mim ela é um grande exemplo de santa mesmo, né? De pessoa santificada, né? Que age pela construção do reino. E ela contraiu câncer, né? Ela teve câncer e logo no princípio, né? Quando ela foi em 2013, que nós tivemos o diagnóstico, né? Ela tinha certeza absoluta que ela seria curada, porque a fé dela era muito forte. Ela tinha certeza absoluta, gente, ela não tinha dúvidas, né? E ficamos 4 anos e ela não foi curada, né? E ela faleceu 4 anos numa luta. Ela fez de tudo, mas tudo que ela podia. Nós, a família toda, estava em prol disso. Fizemos de tudo que podíamos e ela não foi curada. Isso mexeu demais com a família inteira, né? Demais, né? E para ser sincero, a gente se questiona nesse momento, né? Mas de que valeu então, né? A vida toda, né? Mas logo a gente retoma a consciência, retoma. Mas eu lembro, eu fiquei 2 anos, cerca de 2 anos pelo menos aí, em reflexão, né? Em diálogo com Deus, né? Questionando, né? Porque a gente precisa questionar também, senão a fé não avança, né? E aí que a gente vai lembrando, né? De tudo que a gente não é tão simples assim, né? A relação com Deus não é mercadológica, né? Tem coisas, os mistérios de Deus são mistérios, né? Senão, e a gente não consegue compreender tudo, né? E isso é importantíssimo, né? Porque é isso, né, gente? Pode ser que isso aconteça, né? Pode ser que eu viva a vida toda, que eu seja de fato um santo e na hora que eu precisar mesmo de uma graça eu não vou ter, né? Agora, eu não vou ter? Essa é uma questão, né? Essa é uma questão, né? Será que o melhor para ela não foi a passagem, não foi estar do lado de Deus? E aí era isso que ela precisava tanto para a família inteira, né? Porque foi um processo de conversão muito forte, assim, muito doloroso para todo mundo, né? Porque todos nós éramos dependentes
100% dela, né? E nós estamos ainda passando por esse processo de conversão, tanto é que depois da passagem dela, nós nos separamos, inclusive meu pai, quase que nos separamos também, né? Mas é um processo interessante esse, né? Quer dizer, muitas vezes a gente vai pensar que a graça de Deus faltou, né? Mas não foi isso. E nem foi a falta de fé dela, eu tenho certeza absoluta que não foi a falta de fé dela, né? Agora, as escrituras e essa reflexão que a gente está fazendo aqui nos mostra que muitas vezes a graça de Deus está presente, o caminho de Deus que a gente não entende, né? E aquilo é um caminho com um propósito muito maior, que a gente não consegue compreender pura e simplesmente. E aqui tem uma obediência também, além da humildade que a gente já falou, tem uma obediência na fé, né? Continuar fiel. Lembra do Jó? Quanta coisa Jó não perdeu, né? Quantos familiares ele não perdeu, né? E é isso, né? A obediência na fé, ela é dolorida muitas vezes, né? Então vamos lá, para a gente ir encaminhando para o final, gente. Para a gente fechando essa reflexão, que eu acho que tá, pelo menos eu estou gostando. Não sei se vocês estão gostando. Eu estou gostando bastante aqui. Sobre a medida da fé, né? Como que a gente sabe aqui? Vamos pegar a segunda carta de Coríntios. Ele nos dá uma palhinha sobre isso ali. Segunda carta de Coríntios, 1:24. 1:24. Vamos ler um pouquinho antes. Eu sempre gosto de contextualizar, né? Vamos ler o parágrafo inteiro aqui, pelo menos, que é primeira carta de Coríntios. Deixa eu ver se está certo. 1:24. Isso mesmo. 1:24. Isso mesmo. Vamos ler o 23 e o 24. Aqui ele está falando justamente sobre o roteiro de viagem de Paulo. Ele está viajando e ele precisa mudar o roteiro dele. Se não me engano, nessa época, ele estava já meio adoentado, né? Estava com muita dificuldade. E aí ele muda o roteiro, mas ele fala para a comunidade, não se desanimem, etc, etc. E aí, no versículo 23, ele diz assim, ó: quanto a mim, invoco a Deus como testemunha da minha vida, foi para vos poupar que não voltei a Corinto. Não tencionamos dominar a vossa fé, mas colaboramos para que tenhais alegria. É pela fé que estáis firme. A comunidade de Corinto está partindo, está uma confusão danada. Eles exigem a presença do Paulo lá e Paulo não pode ir, né? Não recordo por que está antes aqui, né? Paulo não pode ir. Eu não lembro se ele estava adoentado nessa época ou se porque as perseguições já não permitem que ele vá, né, nesse momento. Enfim. Mas vejam, o que é importante aqui, ó? Não tencionamos dominar a vossa fé. Olha que importante, né? Não queira dominar a vossa fé, né? Mas colaboramos para que tenhais alegria. É pela fé que estáis firme. Então, vós que estão pedindo minha presença, por que vocês estão pedindo minha presença? Porque vocês ainda têm fé. Então, se ainda tem aí, se vocês ainda estão aí, vocês têm fé, vocês não precisam de mim a esse momento. Olha que importante isso, né? E não tensionamos dominar a nossa fé, quer dizer, a gente não precisa quantificar a nossa fé. Ai, Senhor, eu tenho pouca fé, né? A gente não precisa se diluir, se consumir, né, por causa disso, não, né? Sigamos com alegria, né? Sigamos com alegria porque a gente está confiante, né? A gente está confiante, né? E por isso estamos firmes de que nós temos fé. E por que a gente sabe disso? Porque a gente está na obra, a gente está na construção, a gente está fazendo o que a gente consegue ali para a construção do reino. Então façamos com alegria, né? Façamos com alegria e com firmeza, né? Com firmeza, né? A gente vai vacilar muitas vezes? Nós, quase todo dia, né? A gente vacila, a gente se questiona, a gente pergunta, mas também, né, sigamos firmes dentro da medida do possível, né? E do impossível, querendo alcançar o impossível, e sigamos com alegria, com alegria. São essas palavras da salvação e palavras de Deus. E no catecismo a gente viu bastante coisa ali também. Falamos bastante hoje sobre a fé, né? Então,
Então, quando a gente fala de fé e política, não dá para separar, né, essas reflexões, não dá para dizer, né? E você viu que a gente já está encaminhando aqui para a política. O que, que é a obra? O que, que é a caridade? O que é fazer isso, né? Quando a gente for falar de política, a gente vai falar mais sobre a obra, né? Mas hoje a gente falou sobre a fé. E ela nos separa da obra, né? Então, quando a gente está falando de fé e política, a gente está falando de fé e obra. A gente está falando de fé e razão, né? A gente está falando de espiritualidade. É importante a espiritualidade, que a minha relação pessoal com Deus é fundamental. É fundamental, porque sem isso a gente não aguenta, né, gente? E como que essa relação é alimentada? Como que eu fortaleço essa minha relação pessoal com Deus? Justamente pela minha fé, que carece da obra para se fortalecer. Então é na obra, né? É uma visão dupla, que é uma mão dupla, né? Melhor dizendo aqui, que é eu fortaleço a minha relação pessoal com Deus e vou agindo, né, na construção do reino, na construção da obra. E o que eu faço nessa construção do reino? A gente viu, né? É o amor pelos pobres, o amor por aqueles que mais precisam. É o amor por aqueles e aquelas que mais precisam, né? Não adianta eu dizer, olha, tenha fé que você vai ter comida. Não, né? Lembra dos discípulos lá? Quando eles falam, Jesus, essa multidão aí está sem comer nada. Vamos mandar eles embora para eles poderem comer? O que Jesus fala? Mandar embora não. Vocês vão dar de comer para eles. Mas, Senhor, a gente tem tão pouco. Olha aqui, né? 2 pãozinhos, 5 peixes, ou 5 peixes, 2 pães. Não importa a ordem aqui, né? São 7. E por que 7? Porque na matemática divina dá para todo mundo e vai sobrar. Percebe? Perfeito, esse número tá bom. Faz todo mundo sentar, organiza, se organizem. Faz que todo mundo sente, né? E garanta que cada um receba um pedaço. Deu para todo mundo ficou satisfeito e sobrou, né? Por quê? Porque é isso, né, gente? A fé e a obra, né? E a obra não vem do nada, né? A obra vem pela necessidade, né? As pessoas têm necessidades, né? Aqui está a economia evangélica, né? A economia de Jesus. Jesus tem uma economia, né? Tem uma economia própria, né? Os mais pobres primeiro, né? E os mais ricos têm que colaborar, né? Vende tudo e dá para a comunidade. Senão você não vai seguir Jesus. Eu não sei se vocês lembram, esse negócio é bastante radical em alguns momentos, né? Acho que a outra aula eu falei disso também, né? Mas vou falar de novo. Tanto é que na comunidade de Pedro tem um casal lá, que eu não lembro o nome. Né? O casal vai querer entrar na comunidade de Pedro, né? Aí chega lá e fala, ó, Pedrão, meus amigos, aqui, ó, vendemos tudo, tá aqui o dinheiro. O que acontece com ele, né? Cai morto. Cai morto. Um anjo vem e o mata e tira a sua vida. Porque ele está mentindo. Além de não ter tido humildade suficiente, além de não servir a comunidade como deveria, ele mente. Aí não dá, né? Cai morto. Cai morto. Por quê? Porque não doou tudo. Né? Porque não doou tudo. Olha só como isso é grave em alguns momentos aqui, né? Não fez tudo que podia. Né? Não fez. Está dizendo que fez, o que é pior. Né? O problema é esse, né? Não fez o que podia e está dizendo que fez. Esse não tem salvação. Né? Não tem salvação. E a mulher depois, né? Mesmo recuando um pouquinho, é mesmo, a gente não vendeu. Pois é, porque vocês falaram que tinham vendido, né? Eu não lembro se ela morre também, acho que não, né? E lembra que morrer aqui é óbvio que é figurativo, né, gente? Não tem salvação, né? Não tem salvação. Provavelmente entrou na comunidade de Pedro, mas não tem salvação. Pode ser que depois prejudicou a comunidade ainda, porque mente, né? Mente. Faltou com a verdade. Se não se converteu, prejudicou a comunidade ainda. Mas sigamos com alegria. Eu acho que essa é a mensagem, né? A fé não se separa do serviço aos mais pobres, aos que mais precisam, e não se separa da alegria. Se a gente não tiver alegria, a gente não consegue viver, gente. O caminho estreito. Porque é estreito, né? É o mais estreito. Não é o mais largo, é o mais estreito. Ninguém se engane disso, né? A cruz está aí para todo mundo. Né? Seguir com fé é seguir carregando a cruz. Né? Agora, é seguir carregando a cruz até a morte? Não, porque Jesus já morreu para nos salvar. É seguindo carregando a cruz de Jesus, pelo exemplo de Jesus, dando testemunho do seu Calvário. Né? Dando testemunho. Então essa cruz é bem mais leve que a dele. Né?
bem mais leve que a dele. E é possível, portanto, que nós sigamos. Né? Possível. Possível. E por isso que até hoje a gente está aqui falando disso. Legal, gente? Quero ouvi-las se quiserem falar, e a gente encerra. Eu vou ficar quietinha porque eu já falei demais. Deixa o povo falar. Eu acho que o povo está bastante cansado hoje, hein? Semana que vem a gente vai falar de política. Eu vou trazer Lula e Bolsonaro para tentar fazer todo mundo falar. Aí vai ser Olha, vai ser um massacre, porque do jeito que está o povo. Ontem eu fui numa reunião para falar sobre o Josué, o livro de Josué. Na realidade, era um encontro. Aí, no final do encontro, uma pessoa gritou, não sei o que, 13. Aí eu peguei, eu simplesmente falei assim, vixe, não é nada. Outra mulher virou para mim e falou assim, por quê? Você vai voltar para quem é a favor de arma? Eu falei, eu não disse nada. Eu só acho que aqui não é o momento. A gente tem que perceber o ambiente. Ali era falar do livro de Josué, sobre a questão da leitura fundamental, estava sendo explanado sobre a questão, uma leitura fundamentalista, e a leitura tem que ser contextualizada da Bíblia. Quer dizer, não tinha nada a ver com, no caso, Lula, com Bolsonaro, com outros momentos da economia ali, no contexto, né? Não era um momento, era um teatro. Gente, a gente tem que se, né? Porque de repente um fala uma coisa, então alguém vai matar. A gente tem que tomar muito bom senso. Acho que isso está faltando entre nós, né? É respeito acima de tudo. Mas, enfim, eu achei interessante a sua fala, que é assim, quem não se converte acaba prejudicando a comunidade. Aí me veio esse pensamento. Então, todas as pessoas que estão na comunidade e não estão vivenciando essa prática, quer dizer, o que fala e o que pratica, né? Não está em consonância aquilo que é o discurso e a prática. Então, de certa forma, pode estar prejudicando essa comunidade, não deixando ela crescer, né? Ela vivenciar realmente essa partilha. E, às vezes, se você está numa situação de ser coordenador, por exemplo, e não está tendo essa conversão no sentido de mudança de a vida e o que você fala e o que você vive, não está em consonância, você pode também estar prejudicando. É uma reflexão interessante, né? É isso, Nildete. Eu concordo com as duas coisas que você falou. E é brincadeira, já avisa, é brincadeira. Não vou trazer Lula e Bolsonaro, não falemos aqui. Apesar que teria muito a ver, mas não farei isso, né? Não vou. E você tem toda a razão, Nildete, porque justamente não dá pra gente falar sobre isso porque não tem diálogo, né? As pessoas não estão dispostas a dialogar dos dois lados. Tornou-se idolatria dos dois lados, né? Então, eu evito também essa bola dividida aí, não. É óbvio que tem minha posição, mas evito falar disso, mesmo quando às vezes é importante falar, né? Como a gente vai falar de política, eu poderia falar isso, mas eu vou usar outra chave para a gente poder pensar a política aqui, que a meu ver é muito mais profunda, muito mais interessante para nós cristãos aqui, e do movimento Fé e Política, e quando a gente está refletindo aqui também, fé e política, eu penso que seria muito melhor, né? Mas infelizmente é isso, né? As pessoas faltam com respeito, né? Agora, essa reflexão, Nildete, ela é fundamental, né? Isso mesmo que você está falando, né? É muito importante refletir sobre isso, sobre essa coerência, né? Sobre aquilo que a gente pensa, faz e fala, né? Tem que ter coerência, né? Tem que ter coerência, né? Paulo Freire falou isso uma vez, eu acho. Se não foi ele, me desculpem. Mas eu acho que foi, né? Quando a gente não... ser autêntico é justamente viver de acordo com aquilo que se acredita e fala. É isso. O Evangelho nos cobra isso. Nos cobra isso. Tem um livrinho do Paulo Freire sobre cristianismo que é muito importante, muito legal. E ele fala exatamente desse tema que a gente está falando aqui, que é fé e política. Só que foi escrito na década de... acho que 73 ou 63, se não me falha a memória, mas 73 eu acho mais certo. É importante. Você falou dessa coerência, eu lembrei disso. Então tá, gente. Legal, muito obrigado por hoje. Participem mais aula que vem. Muito obrigado a Nildete, ao Fran e a Irene pela participação, muito importante. Os outros participem também. Eu não faço ideia se todo mundo está... Não tenho a esperança de agradar todo mundo, mas eu não faço ideia se esse caminho que a gente está seguindo está sendo proveitoso, pelo menos, que é o mínimo que eu esperaria aqui, que seja proveitoso para todos, para todas, né?
independente se concordam ou não. Não quero que ninguém concorde comigo. Só quero que vocês entendam um pouquinho aqui essa reflexão que eu estou trazendo e faça a sua própria reflexão a partir disso que eu estou trazendo. É isso que eu tento colaborar aqui. Valeu, gente. Boa semana. Vamos que vamos. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa Tchau, noite. tchau. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, professor. Boa noite. Tchau, tchau.